Pai do Senhor Jesus Cristo, vamos para a segunda parte do meu testemunho. Você que está chegando aqui agora, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, porque esse vídeo vai alcançar muitas vidas e vai transformar, porque o testemunho é forte, igreja. Então vamos lá. Felicidade é verdadeira, não é uma brisa passageira, a qual eu pagava 10 conto ou mais para obtê-la. Eu nunca pensei que fosse tão bom assim. O Espírito Santo tomando conta de mim. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele é o único. Como eu encontrei Jesus. No ano de 2008 eu estava na penitenciária de regime semiaberto, né? Na cidade de São José do Rio Preto. E eu conheci Jesus através de um cara chamado Joaquim. Ele é cantor de rap. Ele começou a cantar rap inclusive por causa de mim. E ele, hoje conhecido como Mano 15, do grupo Missão Verbal. Ele apresentou Jesus pra mim, me encheu a cabeça, falou, e um dia eu fui no culto com ele, dentro da penitenciária, e aconteceu que eu tomei a decisão e aceitei Jesus. Porém, eu não estava ainda com profundidade na palavra, estava ainda como neófito, né? E eu durei apenas 60 dias na presença de Deus e voltei às práticas do mundo novamente. E já na segunda ocasião, foi no ano de 2014, na data de dia 17 de novembro, eu aceitei Jesus. E os motivos que me levaram a aceitar Jesus, irmãos, vou ser sincero para você aqui, ó, você que está me ouvindo, entende uma coisa. A gente só vai buscar Cristo quando a gente está precisando, é assim ou não é? A gente só vai se derramar nos pés de Jesus quando a gente precisa, é assim ou não é? No meu caso foi assim. E a gente não tem que buscar a Deus quando a gente precisa. A gente tem que buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Mas enfim, se a gente não vem pelo amor, a gente acaba vindo pela dor. No ano de 2014, minha mãe, ela estava diagnosticada com câncer. E chegou uma carta para mim dizendo que minha mãe estava muito mal. Estava no hospital. No dia 13 de novembro, eu tive um sonho, de 2014. Dia 13 de novembro, eu tive um sonho que é o seguinte, gente, vai vendo, o negócio é espiritual mesmo. O campo espiritual, a vida espiritual do homem, ela é tremenda. Olha só para vocês verem como é que foi. Eu sonhei que eu estava na casa de um amigo meu lá da Zona Sul. Na verdade, eu estava chegando na frente da casa dele, aí eu abri o portão da casa dele. E aí meu irmão Fábio tava lá no quintal dele. E olhou pra mim com uma cara assustado, dizendo que não tinha culpa de nada, que a culpa não era dele. E eu fiquei nervoso com aquela situação e falei, dá licença. E entrei na casa do meu amigo, fui até o fundo do quintal da casa dele. E chegando lá no fundo do quintal, tinha... na verdade, assim, essa casa desse meu amigo, ela não era um sobrado, sabe? E... na vida real ela não era um sobrado. E no sonho, quando eu olhei na casa, quando eu passei por dentro da casa dele e saí lá no fundo, eu olhei pra casa e tinha um segundo andar. E a escada. Nesse segundo andar tinha a escada. Eu subi essa escada e vi minha mãe tipo numa sacada, como se fosse uma sacada deitada, numa caminha. E eu fui correndo pra abraçar minha mãe. Só que quando eu tava terminando de subir a escada, que eu fui querer passar, que ela me viu, que ela levantou da cama e veio pra se encontrar comigo, tinha uma barreira. Tinha uma barreira, um campo magnético transparente, a qual eu não conseguia passar. E eu fiquei forçando. Sabe aquele ansiedade, já fazia mais de... A última vez que tinha visto minha mãe, isso foi no ano de 2014, tinha visto minha mãe no ano de 2011. A última visita que minha mãe fez pra mim na penitenciária de Balbinos 2. E aí eu tentando passar esse campo magnético, ó pra você ver como que o negócio é tremendo, irmãos. Tremendo. Eu não conseguia passar nesse campo magnético. Aí eu forcei, consegui passar e abracei minha mãe. Quando eu abracei minha mãe, eu abracei e fiquei rosto com rosto com ela. Nessa que eu fiquei rosto com rosto com ela, o que aconteceu? Na hora que eu dei aquele abraço, eu senti a minha mãe, eu fui olhar pro rosto dela
e o rosto dela virou fumaça. E eu acordei, irmãos. Eu acordei com o pé doendo, de tanta força que eu fiz para passar nesse campo magnético. Eu acordei com o pé doendo e acordei muito assustado. Por quê? Eu não entendi o sonho. Não entendi o sonho. E aí isso já era prestes a abrir a tranca, né? E isso eu tava no raio 1, na penitenciária de Ribeirão, prestes a abrir a tranca. Eu fui, desci, aí quando abriu a tranca, eu fui na cela da igreja dos irmãos. Na cela da igreja, contei o sonho para um irmão. E aí o irmão falou: irmão, o Espírito Santo de Deus me revela que é o seguinte: você sonhou com a sua mãe. Sua mãe, ou ela morreu, ou ela tá para morrer. Isso me caracteriza uma despedida, porque se essa casa tava num plano superior, onde na vida real não existe um sobrado nessa casa, e você não conseguiu passar essa barreira, então o Espírito Santo de Deus me revelou aqui que sua mãe morreu, cara. Ou ela tá pra morrer. Ah, rapaz, na hora que ele falou isso daí, eu fiquei nervoso, irmão. Eu falei: irmão, você tá tirando, rapaz? Minha mãe vai morrer não, tal. Aí ele falou: irmão, você veio aqui na porta da igreja, certo? Você veio aqui, pediu uma oração e pediu pra me revelar o sonho pra você. O Espírito Santo de Deus tá me falando isso. Se você quer aceitar, bem. Se você não quer aceitar, só que não esquece, você precisa respeitar nós, porque você veio aqui na porta da igreja. Aí eu saí resmungando. Aí eu fui em outro abençoado, em outro crente, em outro irmão. Nesse outro irmão, eu fui e falei pra ele a mesma coisa, o mesmo sonho. Aí ele falou pra mim: ó, irmão, o negócio é o seguinte: você quer que a gente ore pra sua mãe? A gente pode até orar, você pode orar. Só que o negócio é o seguinte: abra a Bíblia aqui, eu vou te mostrar aqui na Bíblia aqui, ó. Aí ele foi lá em João 9,31, na passagem daquele cego de nascença, onde Jesus curou ele, que era cego de nascença, e os escribas foi lá e começou a interrogar ele. Aí o que ele respondeu pros escribas? Falou: ó, uma coisa eu sei, que Deus não ouve a pecadores, mas todo que está com Deus, a esse ele ouve, né? Então, e depois foi lá em Provérbios também, Provérbios 28, dizendo que a oração do homem, até a oração do ímpio, até a oração dele vai ser abominável diante do Senhor, né? Então ele me deu essas duas referências bíblicas, dizendo para mim que se fosse para mim orar para Deus curar minha mãe, eu precisaria ter um relacionamento com ele e precisaria... Olha onde que o Espírito Santo de Deus levou ele. Que eu precisaria ter um relacionamento com Deus. Primeiramente, para conseguir que Deus pudesse me ouvir. E em base dessa barganha, dessa troca que eu queria fazer com Deus, eu fui lá e aceitei Jesus pelo apelo que ele fez. Com essas duas bases bíblicas. Provérbios 28 e João 9,31. Eu aceitei Jesus diante do irmão, né? Aceitei Jesus. E aí ele falou: amanhã vai ter culto, você vai lá no pátio, certo? Você vai colocar uma calça, você não vai vir de bermuda pro culto. Você vai colocar uma calça e você vai aceitar Jesus lá diante da população. Porque a Bíblia fala que existe uma grande nuvem de testemunhas ao nosso respeito. Então quer dizer, tem uma grande nuvem de testemunha olhando para você, que você vai confessar que você aceitou a Jesus diante de todos os homens. Não vai ser só aqui entre eu e você, que nós estamos conversando aqui. Vai ser diante dos homens. Eu falei: não, beleza. Fui lá, irmãos, fui no culto, aceitei Jesus. E aí todo mundo no pátio olhando, aquela coisa, e beleza, passou. Irmão, eu aceitei Jesus no dia 17 de novembro. Aí no dia 19 de novembro, eu sonhei no dia 13, no dia 17 teve o culto, eu aceitei Jesus, né? Não foi especificamente um dia depois, né? Foi o dia 14 eu sonhei, passou um dia, teve o culto, no dia 17, no dia 19 chegou uma carta falando que minha mãe morreu. E aí? Aceitei Jesus, minha mãe morreu. Ou seja, a barganha que eu queria fazer com Deus, o que aconteceu? Não foi do jeito que eu quis, mas foi do jeito que Deus quer para mim e para sua vida. Então eu aceitei Jesus por barganha, irmão, para que ele pudesse curar o câncer da minha mãe. Entendendo que para mim ter um relacionamento com Deus, para Deus ouvir minha oração, seria dessa forma. Mas aí hoje nós vemos, né, quantas pessoas que estão na igreja, que estão em dia com o Senhor, e quando o Senhor quer recolher a alma, irmão, é um propósito dele. Olha aí para você ver. E aí foi assim que aconteceu, foi assim que eu aceitei Jesus, na penitenciária de Ribeirão Preto, no raio 1. Agora vai me fugir a memória do irmão que me trouxe essa referência bíblica, mas o irmão que me pregou, que o Espírito Santo de Deus revelou para ele que minha mãe tinha partido ou estava para partir, é o irmão André, lá de Botucatu.
O irmão André, o irmão Pai do Senhor Jesus, irmão André, se você estiver escutando esse testemunho aqui. E eu fiquei bravo com o irmão André, né? Porque ele falou que minha mãe ia morrer e eu não aceitei. Mas é assim, né, irmão? Um homem de dura serviço, um homem de coração duro, ele não entende as coisas espirituais. E foi assim que eu aceitei Jesus na penitenciária de Ribeirão Preto, por barganha. Eu queria fazer uma troca com Deus. E aí, irmãos, após eu receber essa carta que minha mãe tinha morrido, o diabo começou a soprar na minha orelha. Porque aquele momento é um momento muito difícil, né? É um momento muito difícil. O diabo começou a falar assim, ó: pra que você aceitou Jesus, mano? Você é louco. Você tá tirando 10 anos de cadeia, irmão. E aí é o seguinte, agora você aceitou Jesus, seu crime, todo o seu passado aí, ó, vai ser jogado no lixo. Certo? Sua caminhada vai ser jogada no lixo, porque aí agora você não é mais malandro agora, porque agora você aceitou Jesus. Você não é mais malandro, então já era. Ô, mano, vai lá, mano, fala lá com os irmãos lá, vai lá, fala com os irmãos que é o seguinte, que você tava aí num momento de fraqueza aí, por causa da sua mãe, mas que na verdade você não vai seguir esse caminho e tal, não. E aí essa voz falou no meu ouvido, e no mesmo tempo eu chorando, eu pedi licença pro rapaz lá de Itapevi, pro Miro lá de Itapevi, pra subir na cama dele, que era na terceira cama. E eu chorando, né, mano? Minha mãe morreu, cara. Então, eu chorando ali, naquele pranto, e veio essa voz no meu ouvido, e do outro lado eu vi a voz do Espírito Santo. Se você tá 10 anos no crime, e aí até agora o que você ganhou? Seu pai morreu, você tava na cadeia, você não pode ir no enterro. Sua mãe morreu agora, você não vai poder ir no enterro dela, certo? Então quer dizer, você tá 10 anos no crime e até agora você não conseguiu nada, só tirou cadeia, só arrumou inimigo. Então agora você jogou fora o quê? O que você jogou fora? Você não jogou fora nada, você só tá perdendo com o crime. Então do mesmo jeito que você foi fiel no crime, agora você vai ser fiel na minha presença. Você não tem nada a perder. E nessa hora que eu ouvi essa voz com essas palavras, irmãos, aconteceu que veio um vento. Ó, na terceira cama tem a ventana, que a gente chama de ventana. Irmão, nessa hora, eu chorando e ouvindo essa voz, veio um vento, mas um vento tão forte que bateu assim em mim, assim, ó. Ele passou na ventana e veio em mim, e eu chorando, veio aquela sensação de alívio, veio aquela coisa, sabe, gostosa, irmão. Sabe aquele conforto, quando você tá em pranto, irmão, pela morte de um parente seu, cara, sua mãe, cara. Sua mãe é seu chão, sua mãe é seu tudo. Irmão, veio um refrigério tão gostoso da parte de Deus, quando o Espírito Santo de Deus falou isso pra mim, que veio esse vento, que eu senti que era Deus. Irmão, aquela angústia passou, me refrigerou, me confortou. Foi uma coisa assim sobrenatural mesmo. E eu entendi, aí veio uma consciência em mim dizendo que é o seguinte: a vontade de Deus foi realizada, o plano de Deus foi feito, sua mãe foi recolhida. A vontade é de Deus, o plano é de Deus. Não adianta você ficar se martirizando porque sua mãe morreu, cara. Sua mãe morreu, era a vontade de Deus. Deus quem dá a vida, Deus quem tira a vida. Pronto, cessou. E a partir dali, eu desci daquela terceirinha do Miro, decidido verdadeiramente a continuar trilhando esse caminho. E aquela voz que dizia pra mim, ó: ei, você é louco, você jogou sua caminhada no crime aí, ó, fora. Agora vem cá, ó como que o diabo é sujo. O que foi que eu joguei fora, irmão? Que mérito que tinha eu no crime? Ó pra você ver como que ele é sujo, ele engana a gente. E a gente vive numa vida de ilusão, cara. A gente só perde. É só prejuízo, o crime é só prejuízo, não adianta. Você falar pra mim que você tem vantagem vivendo a vida errada, meu, você tá totalmente enganado, você tá cego. Deus possa tirar a escama dos seus olhos espirituais nesse momento. Você que tá ouvindo esse testemunho, porque a verdade é uma só. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, irmão. Não há outro caminho. Então, na minha vida foi dessa forma, foi dessa maneira. E foi impressionante como que veio aquele refrigério, que foi aquela coisa gostosa. E eu cessou ali aquele momento ali. E aí foi assim que aconteceu, irmãos. Isso para honra e glória do Senhor, né? Então eu demorei mais uma semana na cela que eu tava, que não era a cela de igreja. E aí, depois de uma ou 2 semanas, aconteceu que o pastor Eduardo, meu pai na fé, pastor Eduardo Nazianzena de Freitas, ele conseguiu lá, ele e os irmãos lá que moravam na igreja, conseguiu abrir o espaço de mais uma cela para a igreja. E foi na onde eu mudei para a cela de igreja.
E aí, a partir dali, eu comecei a tocar violão. Eu sempre toquei violão e fui tocando violão com os irmãos nos cultos, aprendendo a tocar os hinos. E o irmão Ismael da cidade de Mauá, ele, certa feita, depois de alguns dias, ele chegou até a mim, né? E disse assim: eu nunca vou esquecer isso. Meu irmão Ismael, Pai do Senhor Jesus, Deus te abençoe, meu irmão. Ele disse assim pra mim: o que é isso? Cara, como você consegue, cara? Sua mãe morreu, mano. E você tá louvando a Deus. Eu fico muito feliz por você, porque, rapaz, não é pra qualquer um, né? Só que, dessa maneira, como aconteceu comigo, essa clareza que Cristo me trouxe, o Espírito Santo me trouxe, quando eu tava naquela cama, na terceirinha que eu falei pra vocês, aquilo ficou claro pra mim, que eu teria que seguir esse caminho a partir de agora, porque eu não tinha nada a perder, irmão. Eu já perdi 10 anos no crime? Então, se eu estiver na presença de Deus, eu não tenho nada a perder. Eu tô preso mesmo, o negócio é correr atrás do bem. Se o mal não me deu nada, então agora eu vou atrás do bem. E eu fiquei com isso claro na minha visão, na minha mente. E aí foi o que impressionou, irmão Ismael, foi que o seguinte: mesmo eu nessa situação, eu fui e fiz a minha parte com Deus, e louvando a Deus, e orando, e jejuando, e lendo Bíblia, e comendo do rolo, irmãos. E aí foi 2014, 2015, no ano de 2016, foi aonde eu conheci minha esposa. Eu tava discipulando meu cunhado, nem sabia que ele ia ser o meu cunhado, o Léo, né? Ele filho de crente, mas desviado, né? Ele gosta muito de louvar, ele louva muito o meu cunhado Leandro. E a gente se identificou por conta da música e tal, porque ela foi visitar ele. Quando ela me viu, foi engraçado que quando ela me viu, e aí ele chamou eu pra almoçar, chamou eu pra almoçar, e quando ela me viu, ela disse que o coração dela acelerou. E aí ela não entendeu o motivo do coração dela acelerar até então. Aí aconteceu que quando eu tava almoçando lá com eles, o Leandro pediu pra mim pegar o violão e tocar um hino. Eu toquei um hino do Thales Roberto. Aquele hino assim, ó: eu sinto falta da tua voz, Deus, me chamando para entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudade do meu amigo, saudade do meu pai. Irmão, eu cantei esse louvor. Tava ela, o pai dela e o Leandro. Rapaz, mas esses três danaram a chorar. Danaram a chorar. Irmão, eu tava no óleo, eu tava mesmo orando, jejuando, lendo Bíblia e tocando violão, irmão. Eu vou falar um negócio pra você. Desceu a presença de Deus ali. E aí essa mulher olhou pra mim e se apaixonou. Se apaixonou. E aí eu saí depois do almoço, né, e tal. Toquei o violão, agradeci e saí. E segundo meu cunhado, ela disse que queria conversar comigo, queria me conhecer, perguntou se eu era casado. E aí foi aquilo, porque aí assim, eu tava depois desse episódio aí, irmãos, 2 anos já orando pra Deus, pedindo uma família, né? Porque meu pai morreu, minha mãe morreu, não tinha ninguém por mim. Eu tava prestes a ganhar um assino aberto e não tinha nem como sair. Não tinha documento, não tinha nada, não tinha comprovante de residência. Pra você sair da cadeia, você tem que ter comprovante de residência pra você ter pra onde você sair de saidinho. Enfim. Ele falou pra mim que a minha esposa, né, a Leila, ela queria conversar comigo e eu falei: para. Ele falou: ó, eu tô falando sério. Aí eu falei: mas como, mano? Ele falou: não, eu tô falando sério, mano. Eu falei: você tá de brincadeira. Aí começamos a trocar carta, né? Tipo, ela veio uma primeira vez, aí eu mandei uma carta pra ela, ela veio na segunda. Quando ela veio na segunda vez, aí já mudou, né, a conversa, né? Já mudou, né? Os olhares já foram outros direcionados, né? Foi direcionado, né? Só que aí eu tava no compromisso, eu tava na frente do grupo de louvor. Você sabe, né, irmãos? Quem tá na frente do grupo de louvor tem que ser casado ou tem que ser solteiro e tacar a vida no altar, né? E aí na primeira vez que a gente conversou, eu falei pra ela assim: ó, filha, o negócio é o seguinte, eu preciso saber com você qual é a sua real intenção comigo. Você quer ficar comigo só pra namorar comigo? Você achou bonitinho? Você achou eu legal? Eu toco violão legal? Eu canto legal? Ou você quer realmente uma coisa séria? Porque eu tô aqui, eu tô com um compromisso com Cristo, eu quero uma coisa séria. Se for pra você ficar comigo, é pra gente casar. Aí ela me olhou assim e falou, tipo, né? Caramba, o cara preso tá exigente, né, velho? Mas aí ela falou assim: eu quero casar também. Porque eu tô cansada também, né? Cansada. Na rua, ninguém quer nada com nada. Os caras só fala que
que quer alguma coisa com Deus, mas no final da história só quer se divertir comigo e sai fora, né? Pois bem, eu falei, então, comigo o negócio vai ter que ser sério, porque eu tô aqui, você vai vir me ver, depois você vai lá pra rua, e aí, como que vai ser? Eu tô aqui. Então, eu quero uma coisa séria. Por quê? Porque eu quero, verdadeiramente, servir a Deus. Se for pra você vir me atrapalhar a servir a Deus, é melhor a gente nem começar. Aí ela falou, tá bom. Eu falei, então tá bom. Então vamos orar. Vamos orar. Se Deus confirmar, é porque Ele quer que a gente se una. Se Ele não confirmar, então é porque, né, não é pra ser. Bom, enfim. O que aconteceu foi que a gente orou durante 25 dias. E nesse intervalo de 25 dias, irmão, as coisas aconteceram muito rápido. Quando é uma coisa para acontecer, que Deus quer, eu vou falar para você, o negócio é impressionante. Eu sei que ao todo foram 7. Ela teve 3 aqui na rua e eu tive 4 lá dentro. 7 é o número da perfeição. Aqui na rua ela teve a revelação que uma missionária veio e falou para ela que aquilo que ela estava orando era de Deus, que ela podia confiar que era da parte de Deus o que ela estava pedindo para Deus. E aí se confirmou também. E depois outro irmão lá da igreja que nem sabia do que estava acontecendo, não imaginava, porque até então, irmão, foi um dia normal de visita. Um dia normal de visita, a gente se conversou, ninguém entendeu que alguma coisa estaria acontecendo entre eu e ela. Eu falei que a gente ia orar. Então, fomos orar. Então aí esse irmão lá de dentro, irmão homem de Deus usado, disse que foi o pastor Michel. O pastor Michel falou que aquilo que eu estava pedindo para Deus ia ser mais do que eu estava imaginando. Aí ela veio na segunda visita. Aí na segunda visita, meu irmão, e eu disse para ela, ó, eu tive umas revelações da parte de Deus por sonho, por palavra. Foi dessa forma que aconteceu. Foi orado, né? Então, você que tá em um relacionamento, irmão, quando a coisa começa na direção de Deus, ela tende a dar certo. Quando ela começa na sua direção, a sua direção não é a direção de Deus e que as coisas podem acontecer da maneira que você não quer porque você fez da maneira que você quer e não da maneira que Deus quer. E isso aí tá aí uma reflexão para você que tá me ouvindo, né? Então, começa na direção de Deus que tudo vai terminar bem, né? Vai correr bem, né? Porque tem isso também, né, irmãos? Eu orei para Deus, minha esposa orou para Deus e a gente tá junto hoje. Mas amanhã eu posso virar minha cabecinha, não querer mais servir a Deus e ir pro mundão. Pode acontecer também, né? Como pode ela também não querer mais ficar comigo por opção dela e ir viver a vida que ela quer. Só que sabendo que a direção de Deus é eu e ela tá junto. Passa o que passar, aconteça o que acontecer, é para mim completar ela e ela completar eu. Então, enfim, experiências que eu tive com Deus, foram tremendas experiências com Deus, dentro da cadeia, fora da cadeia. Então, irmãos, o sobrenatural, ele é real, ele existe. Deus, ele é fiel e ele age na vida daquele que ama, que segue o decreto dele. Então, eu venho aqui para dizer para você que eu conheci Cristo no ano de 2014, conheci minha esposa no ano de 2016, estava 2 anos já orando pela minha esposa, e ela estava também, já fazia 6 meses orando por mim, né, para encontrar eu, e ela me encontrou dentro da cadeia. Então, irmãos, Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Não haverá nada que possa superar a magnitude, a majestade, o poderio do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso nessa terra. Não há força maior do que o nome de Jesus. Amém? Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para abençoar e edificar a vida e a alma de mais pessoas. Amém? Deus abençoe.